Olá a todos! Nós iremos apresentar o tema Síndromes hipotalâmicas. Somos estudantes da Universidade Federal Fluminense e os componentes do grupo são Carolina, Danilo, Fábio, Gabriela, Gabriele, Igor Lima, Igor, Lucas, Nilciane, Pedro e Vitória. Dando uma breve introdução, o hipotálamo faz parte do diencéfalo. É uma região que possui grande importância no sistema nervoso central devido às suas variadas funções. O fórnice, que consiste em um conjunto de fibras, divide o hipotálamo em uma parte medial e uma parte lateral, nas quais estão localizados os múltiplos núcleos hipotalâmicos que desempenham as inúmeras funções. Ressaltando que na parte medial, rica em substância cinzenta, concentram-se a maior parte desses núcleos. O hipotálamo possui ainda algumas formações anatômicas importantes, como o quiasma óptico, o tuber cinéreo, os corpos mamilares e o infundíbulo, que dividem o hipotálamo medial em supraóptico, tuberal e mamilar. Como mostrado no esquema, no hipotálamo supraóptico estão os núcleos supraquiasmático, supraóptico e paraventricular. Já no hipotálamo tuberal, os núcleos ventromedial, medial e arqueado estão presentes. E por fim, no hipotálamo mamilar estão os núcleos mamilares e posterior. Esses núcleos do hipotálamo medial estão representados na imagem por círculos em azul. O núcleo lateral do hipotálamo lateral apresenta-se circundado em vermelho na imagem, e esses serão os principais núcleos abordados durante o trabalho. Em relação às funções, o hipotálamo consiste em uma estrutura fundamental na regulação da homeostasia, uma vez que possui diversas conexões com outros sistemas. Suas principais funções são o controle do sistema nervoso autônomo e sistema endócrino, já que faz conexões diretas com a hipófise, regulação da temperatura corporal, regulação do comportamento emocional, regulação da ingestão de alimentos, sede, fome e saciedade, regulação do equilíbrio hidrossalino e da pressão arterial, regulação do ritmo circadiano, sono e vigília e integração do comportamento sexual. Nesse sentido, abordaremos as síndromes que podem acometer o hipotálamo, causando danos aos seus núcleos que desempenham as diversas funções. O hipotálamo é a parte do diencéfalo que está disposto nas paredes do terceiro ventrículo, logo abaixo do sulco hipotalâmico, que o separa do tálamo. Lateralmente, é limitado pelo subtálamo, anteriormente pela lâmina terminal e posteriormente pelo mesencéfalo. Apresenta também algumas formações anatômicas que podem ser vistas na face inferior do cérebro, como o quiasma óptico, o tuber cinéreo, o infundíbulo e os corpos mamilares. Os núcleos que serão melhor abordados neste trabalho serão os núcleos hipotalâmicos mediais. No entanto, o trajeto do fórnix permite que haja uma divisão em hipotálamo medial e lateral, além da porção periventricular visualizadas na figura à direita. Na figura à esquerda, podemos notar que o hipotálamo lateral encontra-se mais profundamente, colorido em rosa no esquema. Nessa porção do hipotálamo, há núcleos cujas funções não são muito bem descritas, em que há um misto de núcleos e axônios similar à formação reticular, representando sua continuação no diencéfalo. Nessas imagens, podemos ver as subdivisões hipotalâmicas, por meio de cortes coronais. De anterior para posterior, temos primeiramente a área pré-óptica, na figura A, localizada na parte mais anterior do terceiro ventrículo, próximo da lâmina terminal. Embriologicamente, é derivada do telencéfalo. Apesar disso, iremos abordar brevemente sobre esta área, pois está funcionalmente ligada ao hipotálamo. Mais lateralmente, pintado de azul mais claro, os núcleos pré-ópticos laterais. Na figura B, o hipotálamo supraóptico, que compreende o quiasma óptico e toda a área situada acima dele, até o sulco hipotalâmico, em que podemos ver, de cima para baixo, o núcleo paraventricular, núcleo anterior, o núcleo supraóptico e o supraquiasmático. Nas bordas do terceiro ventrículo, há também o núcleo periventricular. Mais lateralmente, em vermelho mais claro, os núcleos hipotalâmicos laterais. Na figura C, por sua vez, temos o hipotálamo tuberal, que compreende o tuber cinéreo e toda a área situada acima dele, nas paredes do terceiro ventrículo até o sulco hipotalâmico. Podemos visualizar os núcleos dorsomedial, ventromedial e o núcleo arqueado. Aqui podemos ver com mais detalhes a divisão que é feita pelo trajeto do fórnix, separando os hipotálamos em medial e lateral.
Lateralmente aos núcleos mediais estão, portanto, os núcleos hipotalâmicos laterais. Por último, na figura D, o hipotálamo mamilar, que compreende os corpos mamilares e seus núcleos e toda a área situada acima dele, ao longo das paredes do terceiro ventrículo até o sulco hipotalâmico. Podemos ver os núcleos posterior e os núcleos mamilares. Lateralmente, com coloração mais clara, a parte posterior dos núcleos hipotalâmicos laterais. A vascularização do hipotálamo se dá pelas artérias e veias de mesmo nome. Portanto, a irrigação arterial se dá pelas artérias hipotalâmicas, enquanto a drenagem venosa pelas veias hipotalâmicas. Agora vamos dar uma passada sobre as funções da região supraóptica do hipotálamo. Como outrora foi destacado pelo amigo, essa região compreenderá 5 núcleos descritos no slide. E começando pelo núcleo supraóptico. Ele será um dos responsáveis pelo balanço hídrico do corpo. Juntamente com o núcleo paraventricular, eles são responsáveis pela liberação do ADH, também chamada de vasopressina. Essa vasopressina ela terá atuação na corrente sanguínea e nos rins, onde será responsável por aumentar a pressão sanguínea, a promover constrição dos vasos e aumentar a reabsorção de água nos rins. O núcleo paraventricular ele será responsável pela sintetização de ProTRH, o hormônio liberador de tireotropina, como resposta à sucção pelo bebê. Além disso, ele vai ser responsável, como eu já falado, pela liberação de vasopressina. E também ele será responsável pela liberação de ocitocina. O núcleo supraquiasmático ele será responsável pelo nosso ciclo circadiano e pelo estado de sono-vigília. Ele será estimulado pela luz. O núcleo anterior ele estará envolvido no sistema nervoso parasimpático e também na termorregulação. O núcleo pré-óptico medial será responsável pela liberação do hormônio liberador de gonadotropina, que dará características sexuais ao indivíduo, além de estimular de forma a secreção de FSH e LH, que atuarão tanto na produção de esperma quanto na regulação do ciclo menstrual. Atuará também no comportamento sexual e é um dos responsáveis por gerar a sede. Vamos falar um pouco sobre o diabetes insípido central. Como vimos, o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico do hipotálamo anterior contêm os neurônios magnocelulares, os quais produzem o hormônio antidiurético, também conhecido como ADH ou arginina vasopressina, ou somente vasopressina. É importante lembrarmos que o hipotálamo anterior possui osmorreceptores que são sensíveis à osmolalidade, ou concentração de partículas dissolvidas no sangue. Por exemplo, em um caso de desidratação, a osmolalidade aumenta e os osmorreceptores são acionados. Em resposta, haverá o estímulo à produção de ADH pelo hipotálamo e sua liberação pelo lobo posterior da hipófise. O ADH, através da corrente sanguínea, vai até os rins e lá ele irá se ligar aos receptores tubulares V2, fazendo com que os canais aquaporina 2 cheguem até a superfície luminal e assim aumentem a permeabilidade tubular à água. Dessa forma, a diminuição da excreção de água pela urina e maior reabsorção de água para o sangue, a fim de normalizar a osmolalidade. Temos alguns tipos de diabetes insípidos, mas falaremos hoje do diabetes insípido central adquirido. Ele resulta de lesões que atingem os neurônios secretores de ADH ou impedem o transporte do ADH pelo sistema porta-hipofisário. Sendo assim, quando há uma deficiência de vasopressina decorrente de doença hipotalâmica hipofisária, haverá baixa reabsorção de água nos túbulos coletores, aumentando assim a produção de urina e também haverá aumento da osmolalidade, já que o sangue estará pouco diluído, causando muita sede. Sabiam que cerca de apenas 10% dos neurônios neurosecretores devem permanecer intactos para evitar o diabetes insípido central? Nesse contexto, o diagnóstico dessa doença é feito através do teste de privação de água e da medição da vasopressina circulante. Já o tratamento é feito por meio de reposição hormonal e tratamento das causas corrigíveis. A restrição de ingestão de sal também pode ajudar, pois diminui o débito urinário por redução da carga de solutos. A ausência de tratamento apropriado pode acabar causando uma lesão renal permanente. Como já citado, o hipotálamo possui uma área pré-óptica, subdividida em 2 núcleos, pré-óptico medial e pré-óptico lateral. Esse primeiro, juntamente com o hipotálamo posterior, é responsável por detectar variações de temperatura no sangue e ativar mecanismos de perda pelo núcleo
pré-óptico medial, que desencadeia vasodilatação periférica e sudorese, ou retenção de calor pelo hipotálamo posterior, que ativa mecanismos de vasoconstrição periférica, tremores musculares, que são os calafrios, e até mesmo liberação do hormônio tireoidiano, para aumentar o metabolismo e, sendo assim, gerar calor. Lesões do centro da perda do calor no hipotálamo anterior, em consequência, por exemplo, de traumatismos cranianos, causam elevação incontrolável da temperatura, que seria uma febre central, quase sempre fatal. Este é um acidente que pode surgir nas cirurgias da hipófise, em que o procedimento cirúrgico se faz à região próxima ao hipotálamo anterior. Além disso, o núcleo pré-óptico medial regula a parte parasimpática do sistema nervoso. Já o núcleo pré-óptico lateral é relacionado em sistemas de regulação do sono, função sexual e comportamentos de recompensa. Como pode ser visto aqui no slide, né? O núcleo pré-óptico medial e o pré-óptico lateral. A área hipotalâmica rostral, como pode ser vista aqui na figura, indicada pela linha verde, está envolvida na regulação da temperatura, do apetite e da função sexual, além de regular parte do sistema nervoso parasimpático. Já a área hipotalâmica lateral, como pode ser vista aqui indicada pela linha vermelha, está envolvida na regulação do apetite, da sede e da temperatura. Lesões nesta área podem fazer com que o indivíduo perca a sede, podendo morrer desidratado. O núcleo supraquiasmático está diretamente relacionado com o controle do ciclo circadiano, em parte por influência da glândula pineal, ou também chamada de epífise. A destruição do núcleo supraquiasmático resulta em perda da maioria dos ciclos, inclusive os de vigília-sono. Dando continuidade, vamos abordar um pouco sobre o hipotálamo tuberal. Aqui temos uma vista sagital, na qual podemos observar essa região posicionada mais medialmente, que compreende o hipotálamo tuberal. Então, ele vai desde aqui, o tuber cinério, estrutura na qual se liga o infundíbulo, até aqui em cima no sulco hipotalâmico. Lembrando que isso percorrendo toda a parede do terceiro ventrículo. Quanto aos núcleos que compõem o hipotálamo tuberal, podemos citar de inferior para superior o núcleo arqueado, o núcleo ventromedial e o núcleo dorsomedial. Suas funções e correlações clínicas serão abordadas em breve. Pelo núcleo arqueado, que também é conhecido como núcleo infundibular. Dentre as suas funções, podemos citar a regulação das secreções hormonais da adenopófise através do trato túbero-infundibular, que será visto mais para frente na abordagem das conexões. Nesse momento, é interessante que a gente perceba que esse núcleo também desempenha um papel fundamental na regulação do comportamento alimentar ligado ao equilíbrio energético. Mas como isso funciona? O núcleo arqueado ele vai atuar como um tradutor. Ele vai pegar uma mensagem, que nesse caso é a leptina, que veio dos adipócitos pela corrente sanguínea, e vai interpretar essa mensagem. Ou seja, ele vai perceber se a concentração de leptina está alta ou baixa, o que é proporcional à abundância de gordura existente no organismo. E aí, então, ele vai traduzir essa mensagem, liberando um hormônio chamado alfa-melanócito estimulante, que é responsável pela saciedade. A falta, então, de receptores para a leptina no núcleo arqueado dificulta a interpretação dessa mensagem, então estando relacionadas com a predisposição genética para a obesidade. Agora vamos aplicar isso na síndrome de Babinski-Froelich, que é uma distrofia de pósito genital gerada por um crâniofaringioma localizado na área túbero-infundibular. É interessante comentar que essa síndrome ela marcou o surgimento da neuroendocrinologia, porque alguns estudiosos acreditavam que os seus sintomas eram consequência de uma insuficiência da hipófise, o que seria explicado pelo prejuízo na secreção de diversos hormônios. Mas aí, ao estudar o aparecimento desses mesmos sintomas com crâniofaringiomas, eles demonstraram que tratava-se de um acometimento a nível do hipotálamo, mais especificamente na área do núcleo arqueado, sem ter uma lesão direta da hipófise, demonstrando então o efeito primário do hipotálamo na regulação hormonal. Os craniofaringiomas, eles são tumores benignos epiteliais que constituem 1/4 dos tumores intracranianos. Na patogenia dessa síndrome, eles podem se desenvolver na área túbero-infundibular ou mesmo invadir a região, exercendo uma compressão sobre as estruturas, como o núcleo arqueado, infundíbulo e o túber cinério.
Dentre os sintomas dessa síndrome, podemos destacar, então, em primeiro lugar, a falha no desenvolvimento sexual, que está relacionada com interferências nos mecanismos hipotalâmicos, de regulação da secreção de hormônios gonadotróficos pela adenopófise, e, em segundo lugar, a obesidade, demonstrando a sua função de regulação da ingestão de alimentos, como citamos anteriormente. Então, aqui temos em B1 e B2 as vistas do crâniofaringioma, demonstrando esse reposicionamento da região túbero-infundibular, né? E aqui imagens de uma menina de 17 anos com essa síndrome e um quadro clínico de obesidade e amenorreia. Continuando os estudos sobre os núcleos do hipotálamo tuberal, vamos falar um pouco do núcleo hipotalâmico dorso-medial, aqui representado. Ele se localiza adjacente ao terceiro ventrículo, caudal ao núcleo paraventricular e dorsal ao núcleo ventromedial. Ele parece ter uma função de descarga simpática, vascular e cardíaca, e também tem uma ação muito importante de uma resposta física durante o processo de estresse emocional. Voltando um pouco para o comportamento alimentar, vamos falar um pouco da síndrome hipotalâmica lateral e síndrome hipotalâmica ventromedial. Durante estudos em laboratório feitos na década de 40, se percebeu que a estimulação do cérebro da área hipotalâmica lateral de ratos resultava em um estado de o animal se alimentava ferozmente. Por isso essa área ficou chamada de centro da fome, enquanto que a estimulação da área hipotalâmica ventromedial causava um estado de total saciedade, ou seja, o animal ali não se alimentava mesmo na presença de alimentos que eram apetitosos para ele. Da mesma forma, a destruição desses núcleos causava o efeito oposto, como a gente pode ver ilustrado nesse esquema aqui. Então, lesões do hipotálamo lateral, esse chamado centro da fome, causam um estado de anorexia, ou seja, perda do interesse pelo alimento. É a chamada síndrome hipotalâmica lateral. Já lesões do hipotálamo ventromedial causam um estado de descontrole do impulso alimentar, então resultando numa obesidade. É a chamada síndrome hipotalâmica ventromedial. Bom, mas essa visão de um núcleo da fome e um núcleo da saciedade é muito simplista para explicar o comportamento alimentar. Como a gente já viu um pouco antes, envolve diversas outras vias, como a própria questão da leptina, que vai agir no núcleo arqueado do hipotálamo, que por sua vez tem aferências na área hipotalâmica lateral e no núcleo paraventricular, modulando esse comportamento alimentar. Então, apesar de ser uma visão um pouco simplista, ela é importante para ajudar a entender como ocorre a modulação desse comportamento alimentar e principalmente entender essas síndromes hipotalâmicas que ocorrem por lesões nesses núcleos. Agora a gente vai falar um pouco de outra subdivisão do hipotálamo, o hipotálamo mamilar, que compreende essa região onde a gente vai encontrar os corpos mamilares, junto à parede do terceiro ventrículo acima desses corpos, até a região ali do sulco hipotalâmico. Então aqui nessa área a gente vai ter alguns núcleos muito importantes, né? O núcleo posterior, está relacionado à manutenção da temperatura corporal, e os núcleos mamilares, que está ligado à memória. Em seguida a gente vai falar um pouco de cada um desses núcleos. Bom, começando pelo núcleo hipotalâmico posterior, esse núcleo ele vai ter função predominantemente simpática e vai atuar na conservação do calor. O núcleo posterior ele é o centro da conservação do calor e essa conservação vai ser muito importante para que a temperatura corporal do indivíduo se mantenha numa faixa ideal nos casos de queda da temperatura ambiente. Então, por exemplo, em dias frios, as fibras que compõem esse núcleo vão atuar como termostato e vão ser ativadas. E essa ativação, por sua vez, vai desencadear de diversos mecanismos para que ocorra a geração do calor. E dentre esses mecanismos que serão ativados, a gente vai ter respostas hormonais, né? Vai ocorrer a estimulação do fator liberador de TSH, que por sua vez vai estimular a liberação de tiroxinas, né, pela tireoide, aumentando o metabolismo basal do indivíduo. Vai ter também aumento do metabolismo de lipídios, glicídios, vasoconstrição periférica, tremores musculares, então vários mecanismos de geração de calor para que ocorra aumento da temperatura corporal. E isso é muito importante, né, para que em dias frios o indivíduo não sofra uma hipotermia. Então esse núcleo ele vai ter função contrária ao núcleo paraventricular, que é o centro da perda de calor, e os dois juntos vão atuar na manutenção da temperatura corporal. Bom, então com base nas funções desse núcleo, né, do núcleo posterior, se o indivíduo tiver uma lesão nesse núcleo, ele vai perder o centro da conservação do calor. E isso vai gerar uma perda em todos esses mecanismos geradores de calor, que por sua vez vai deixar esse indivíduo ali propenso a uma hipotermia. Prosseguindo, falarei sobre os corpos mamilares. São duas eminências arredondadas compostas por substância cinzenta, indicadas pelo número 2 na figura. Elas são posteriores ao tuber cinéreo, indicado pelo número 1, e anteriores à fossa interpeduncular, indicada pelo número 3. Na parte inferior direita, nós podemos ver a localização dos corpos mamilares em uma visão 3D. Os corpos mamilares fazem parte do circuito de Papez, descrito em 1937, e é a porta de entrada para a formação de memória. Então, a informação
passa pelo giro do cíngulo, giro parahipocampal, chega no hipocampo, passa pelo fórnix, chega no corpo mamilar, segue pelo feixe mamilotalâmico até o tubérculo anterior do tálamo e vai para regiões corticais, onde formará a memória de longo prazo, que o professor gosta de associar com a memória HD dos computadores. Em casos de alcoolismo crônico, que tenha ênfase no beber e menosprezo no comer, ocorre a deficiência de vitaminas do complexo B, especialmente a B1-tiamina, que é neuroprotetora, resultando na degeneração bilateral dos corpos mamilares, causando a síndrome de Korsakoff. Na síndrome de Korsakoff, ocorre a degeneração mamilar bilateral. Então, a informação chega, mas não segue, ocorrendo o comprometimento da memória de curto prazo ou memória RAM, se formos associar com os computadores, levando a um bloqueio da informação. E uma das principais características da síndrome de Korsakoff é a amnésia anterógrada, ou seja, comprometimento da memória de curto prazo. Vocês lembram da Dory, do Procurando Nemo? Que ela falava, prazer, eu sou a Dory. Depois de um tempinho, prazer, eu sou a Dory. Depois de um tempinho, prazer, eu sou a Dory. É mais ou menos isso que acontece nos portadores da síndrome de Korsakoff. Além disso, eles não conseguem aprender nada de novo também. Agora adiante para duas patologias que têm relação com o hipotálamo. A primeira é a narcolepsia, né, que é uma doença que tem bastante relação com a orexina, não é? Já falado até anteriormente, no hipotálamo, produzida no hipotálamo lateral, também chamada de hipocretina. Bom, o que acontece na narcolepsia é que o sono REM, do nada, de repente, invade o estado de vigília. E análise do líquor de pessoas que possuem narcolepsia com cataplexia, né, que é essa rigidez, né, essa incapacidade da pessoa de se mover, a pessoa vai ser atacada por anticorpos, né, quer dizer, a pessoa não, perdão. Os neurônios que produzem hipocretina vão ser atacados por anticorpos em uma reação autoimune. E, além disso, é importante destacar as relações dessa doença com a obesidade e também o papel da orexina na produção de gordura marrom, porque é a gordura que produz, torna, né, a energia em calor, né, ela produz calor, então seria mais fácil para essas pessoas serem obesas, né, devido a essa deficiência. Agora nós vamos aprender um pouco sobre a síndrome de Prader-Willi, que vai nos ajudar a rever alguns conceitos. Então, ela é uma anomalia neurogenética congênita e multissistêmica que afeta a região Q11 e a Q13 do cromossomo 15 de origem paterna. Ela apresenta diversos sinais e sintomas, como hipotonia e algumas características físicas típicas, mas vamos focar nesses sinais e sintomas, como hiperfagia, obesidade, hipotireoidismo, hipogonadismo, insuficiência adrenal central, baixa estatura, distúrbios do sono, hiper e hipotermia idiopáticas. Então, qual deve ser uma das principais estruturas alteradas por essa síndrome? Quem disse hipotálamo, parabéns, acertou. Agora nós vamos ver que a disfunção de algum desses núcleos, causado por essa alteração gênica, pode provocar os sinais e sintomas dessa síndrome. Por exemplo, o núcleo arqueado e a sua disfunção pode gerar o hipogonadismo, tanto que algumas pacientes mulheres nem chegam a menstruar. Pode gerar o hipotireoidismo, baixa estatura, devido à diminuição do estímulo do hormônio do crescimento, insuficiência adrenal cortical. Lembrando que esse núcleo é responsável por estimular a produção de hormônios pela adenohipófise, por isso esses sinais e sintomas. Outros núcleos atingidos são o pré-óptico, que é o centro da perda de calor, e o núcleo posterior, que é o centro de conservação desse calor, então gerando hiperhipotermia idiopáticas, tanto que infecções gravíssimas, alguns pacientes nem sequer apresentam febre. O núcleo lateral e o núcleo ventromedial também são afetados. O núcleo lateral é o centro da fome, enquanto o núcleo ventromedial é o centro da saciedade. E esse desbalanço entre esses núcleos pode gerar um quadro de hiperfagia, por isso que muitos pacientes são obesos. E retornando o núcleo lateral também, e a alteração no seu funcionamento pode gerar os distúrbios de sonos, como vimos anteriormente. Muito obrigada pela atenção e a seguir estarão as nossas referências.